Boa tarde a todos. Quem está online, né, seja bem-vindo. Quem está aqui presencial também. Meu nome é Lícia Pinheiro, eu sou psicóloga, professora, voluntária da Conscienciologia. E hoje trouxe um tema para nós discutirmos aqui na palestra, né, nesse evento da Evolucim, né, que é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância. É um tema muito, acho que interessante, não só para os pais, educadores, enfim, de maneira geral, acho que quem cuida das crianças ou de crianças, né, que é ajudando os filhos a lidar com seus sentimentos. Aqui nós vamos tratar muito em relação aos filhos, mas penso que essa abordagem ela é transversal para todos. Até mesmo para nós lidarmos, inclusive, numa comunicação mais assertiva entre adultos, né? Porque a gente vê o seguinte, que nós não fomos inseridos, né, nesse novo idioma, vamos dizer assim, que é o idioma da aceitação das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós vimos assim que as crianças, né, desde que a gente nasce, não existe aí uma alfabetização emocional. Acho que nos últimos tempos, se nós formos pensar, acho que vem se olhando um pouco mais para isso, né, quando nas próprias escolas trazem aí os aspectos das habilidades socioemocionais, o desenvolvimento das habilidades de vida, né, nas crianças e adolescentes, mas ainda é algo embrionário, né? E eu acho que nós precisamos investir cada vez mais, né, no modo como a gente trata os sentimentos dos nossos filhos, no caso. E aí, essa palestra ela é embasada, eu já estive aqui na Evolucim falando no debate com educadores, né, sobre o livro, que é esse aqui, Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Então, a minha palestra hoje também é baseada nesse livro. O primeiro capítulo dele vai se chamar justamente Ajudando os Filhos a Lidar com os Seus Sentimentos. E é um livro muito prático, né, onde ajuda aí os pais e educadores, enfim, de maneira geral, a estar lidando, né, com essas questões aí emocionais, os sentimentos das crianças. E é muito interessante a gente começar a pensar assim, né, ele começa a falar para a gente ajudar as crianças a conectar, né, fazer uma conexão direta entre o mundo da criança, né, o modo como elas sentem e o modo como elas se comportam. E é interessante começarmos a pensar sobre isso, porque há três conexões aqui, né, há três processos, vamos dizer assim. O pensar, né, vamos colocar aqui, né, como que na cabeça, o cognitivo, o sentir, aqui o coração, e o comportamento, se a gente for pensar aqui na perna. Esses três elementos, nós precisamos cada vez mais associar, conectar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e as minhas ações, ou com as minhas ações. A grande questão é que às vezes nós nos comportamos, né, de maneira que não está congruente ou coerente com aquilo que nós pensamos e sentimos, né? E aí começa a haver as dissonâncias, as desconexões. Tudo bem? Boa tarde. Então é muito importante a gente começar a pensar sobre esse modo de funcionamento. Então, o modo como eu me comporto, né, ter coerência com aquilo que eu penso e eu sinto. Às vezes a gente escuta alguns pais, né, falando faz o que eu faço, mas não faça o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então faço o que eu digo e não faço o que eu faço, é essa dissonância, né? Essa desconexão entre o pensar, o sentir e o agir. E é interessante porque as crianças, elas gravam o modo como, de certa forma, até uma certa idade, elas imitam, né? Elas estão muito conectadas com o modo como a gente age, né? As nossas ações são muito importantes. Então, falar algo e fazer algo, essa desconexão, isso passa uma mensagem para a criança distorcida ou confusa, né? E geralmente é isso que a gente
observa. As crianças também, quando não são validadas nos seus sentimentos, é como se a gente passasse uma mensagem daquilo que ela está sentindo não é verdadeiro, ela não deveria sentir aquilo, ou que ela está sentindo não é para sentir. E aí começa a invalidar, né? Ela começa a não ter confiança naquilo que ela está sentindo. Então, às vezes ela está com raiva do coleguinha, ela chega em casa e fala, né? Ah, tô com raiva do fulaninho. Ah, mas por que você está com raiva? Não deveria estar com raiva, mas né, fez alguma coisa para isso? Enfim, uma sequência de comentários, às vezes, que a gente faz, que invalida, né, esses sentimentos das crianças. Então, eu começo assim, essa fala justamente chamando a atenção da gente começar pouco a pouco a trazer essa coerência daquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e o modo como eu me comporto, né, no nosso dia a dia como pais, enfim, né, educadores também, para que passe a mensagem, de certa forma, coerente ou correta para a criança. Então a gente começa a observar que o dever de casa vem antes, né? Eu não tenho como exigir que a criança se comporte de uma determinada maneira, sendo que eu mesma não dou conta daquilo, né? Então a gente passa a mensagem para a criança que mentir é errado. Mentir é errado. Mas em casa, aí às vezes ela vê os pais mentindo. Então essa incoerência nessas ações, isso dificulta as mensagens que a gente quer passar, né, para os pequenos. Precisa ter atenção a isso. É simples? Não é. Fácil? Não é. Né? A gente devia vir com um manual de instrução para ser pai e mãe, né? Porque não é fácil. Mas são coisas aqui que eu vou só chamar a atenção para a gente, sempre que possível, lembrar. Porque também não dá pra gente, não é a intenção também sair culpando ninguém, nem culpando pai e mãe, nem nada disso, mas é importante a gente só pensar, né, e refletir sobre nossas ações. Eu acho que não está ligado, né? Então, gente, um problema. Então, vamos lá. Então, né, algumas ideias que o livro traz, né? Quando as crianças se sentem bem, elas se comportam bem. É igual a gente, quando a gente está se sentindo bem, a tendência é a gente ter um bom comportamento, né? Quando a gente não está bem, então a gente aí, às vezes não consegue se comportar da melhor maneira, ou não dá muita atenção ao que o outro está falando, enfim. Como nós ajudamos as crianças a se sentirem bem, né? É uma questão que a gente pode pensar. E aí, dentro da perspectiva do tema, como eu posso ajudar a criança a se sentir bem? O primeiro ponto aqui para a gente pensar é aceitando os seus sentimentos. E aí nós vamos discutir aqui então como que a gente trabalha essa aceitação dos sentimentos. Então, de certa forma, ajudar os filhos a lidar com os seus sentimentos numa ideia inicial, aceitar, validar os sentimentos das crianças. Porque às vezes a gente fala, é criança, não sente, é criança, deixa pra lá, é criança, não vai ligar, depois nem vai lembrar. E não é assim, né? A criança, ela guarda, a criança, ela lembra, ela introjeta, né? Como a gente fala na psicologia, ela absorve aquilo, às vezes com mais impacto do que a gente imagina enquanto adulto. Então, essa contínua negação, muitas vezes, que nós fazemos, né, dos sentimentos, pode deixar as crianças confusas e irritadas, como eu estava falando. Também nos ensina a não saber quais são os seus sentimentos e a não confiar neles. Então, adultos saudáveis, eles partem de uma caminhada também saudável, né? De uma infância, de uma adolescência. Às vezes a gente vê adultos com dificuldades de expressar suas emoções, ou exageram, ou enfim, né? Tem essa desconexão, né? Daquilo que pensa e sente. E a gente precisa então treinar isso, né? Desde cedo. E é muito interessante porque o livro ele traz uma série de perspectivas, e uma delas é assim, ela vai falar, por exemplo, de quando você tem uma situação agora no mundo adulto. Você se esforçou bastante no seu trabalho para fazer uma determinada tarefa e por alguma razão não deu tempo de você terminar essa tarefa, mas o teu chefe então fala que quer aquela tarefa pronta no horário tal, enfim.
e você tenta explicar para ele que não deu tempo, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, e aquela tarefa não foi cumprida. Então, você fica, né, extremamente frustrado, chateado com aquela postura, né, às vezes incompreensível do chefe, sei lá, um exemplo hipotético aqui, e sai do trabalho, né, com esse sentimento, desculpa, de frustração. E aí você vai contar para algumas pessoas, né, que você está chateado, porque teu chefe não te entendeu, porque tinha que entregar um determinado trabalho e você não conseguiu entregar a tempo. E aí a gente vai ver 8 possibilidades de reação das pessoas. E observem como que vocês, o pessoal que está aqui presente, quem está online, reagiria a isso. Então a situação hipotética é essa, né? Você está frustrado, eu trouxe aqui a questão do chefe, mas enfim, imagina aí que você está frustrado, assim, né? Realmente você houve um imprevisto, você não conseguiu terminar e essa pessoa não te compreendeu, né? Ela não se importou com o que você estava passando, com o teu sentimento, se houve alguma, né, o porquê desse imprevisto, etc. E aí a primeira pessoa que você encontra na frente, ela reage negando os seus sentimentos. Uma possibilidade dela negar os sentimentos é falando assim, né? Ah, não há tanta razão assim para você se aborrecer, né? Para que vai ficar tanto assim? É tolice se sentir assim. Talvez você esteja aí cansado, estressado, enfim, não pode ser tão terrível assim o jeito que ele falou com você. Vamos lá, sorria, fica bem, esquenta não. Como que você se sentiria uma pessoa falando assim, não estou checando a intenção dessa pessoa. A intenção dela pode até ser de ajudar, mas ela está validando o seu sentimento? Ela está validando aquilo que você está sentindo? Você está, né, como eu falei, frustrado, né, chateado com o modo como o teu chefe te tratou? Ela não está ajudando muito nesse momento, né? Uma segunda possibilidade. Então, essa primeira se chama negação de sentimentos. A segunda possibilidade é a pessoa responder assim para você. Ai, a vida é assim mesmo, né? Nossa, essas coisas assim que acontecem, né? As coisas nem sempre acontecem como a gente quer, né? Você tem que aprender a aceitar as coisas. Nesse mundo nada é perfeito, então tem que aguentar. Que tal se você receber essa resposta de uma pessoa que você está justamente falando, né? Que está chateado e triste lá por essa situação? Vai ajudar você nesse momento? Eu acho que não. Então, o nome disso se chama uma resposta filosófica, né? Ou seja, assim, né? Ah, a vida é assim mesmo, as coisas são assim, né? Então, o mundo não é perfeito, então aguenta. Imagina só como você, provavelmente quem está me assistindo, quem está aqui, já começa a se irritar só em pensar nessa situação. Porque só eu aqui falando já começa a dar um sentimento de irritação, né? Tipo assim, cara, quem é essa pessoa, né? Que não está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou sentindo. A terceira possibilidade é aquela pessoa que quer dar conselho, né? Então, por exemplo, sabe o que você deveria fazer? Amanhã de manhã, você devia entrar na sala do seu chefe e falar sobre assim, olha, né? Falar sobre o que aconteceu. Você está errado por isso, por aquilo, etc e tal. Então, essa terceira possibilidade de conselho. Nesse momento que você está chateado, frustrado, irritado, vem alguém te dar um conselho, né? Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você poderia ter feito isso, vai fazer tal coisa, né? Então, para você ver como a gente começa a se irritar e não se sentir assim muito compreendido. Ainda nessa perspectiva do conselho, né, a pessoa pode dizer assim, né? Então, sente-se e faça de imediato a tarefa que você negligenciou. Vai lá, fala com o seu chefe, tudo bem? Boa tarde. Fala com o seu chefe e aí, né, e vai fazer a tarefa que você ficou de fazer. Esse é o terceiro elemento aqui de conselho. O quarto elemento que a gente vai falar aqui se chama perguntas. Então, nessa situação, você está frustrado, né, chateado, vem alguém e fala então,
Que imprevistos foram esses que aconteceu com você? Mas, rapaz, o que aconteceu? Né? Já tinha acontecido isso antes? Então, a gente está trabalhando uma situação hipotética e as reações das pessoas frente a essa reação, tá? As diversas possibilidades. Então, quando você está irritado, frustrado, chateado, e aí você fala para a pessoa determinada situação e ela vai te responder com algumas coisas que não ajudam a validar o que você está sentindo, tá? Então, a gente está trabalhando algumas. Uma é negar o sentimento, a outra foram respostas filosóficas, a gente falou, dar conselhos, ou fazer esse tipo de pergunta, né? Começar a te perguntar, mas que imprevisto foi esse? Mas o que aconteceu? Né? Você não poderia ter feito diferente? Mais. Isso não ajuda, né? Às vezes no momento que você está ali frustrado, chateado e querendo que alguém te compreenda. A quinta possibilidade é de defesa da outra pessoa. Eu posso entender a reação do seu chefe, porque eu tenho uma situação hipotética, né? Que você fez um trabalho, mas não terminou, porque houve imprevistos, e o teu chefe, enfim, não compreendeu aquilo e não quis nem escutar, né, as suas razões. E como que você sai dali frustrado e triste, de repente vai compartilhar isso com uma pessoa e as diversas reações das pessoas, tá? E aí, então, uma dessas reações, a pessoa defender a outra. Mas eu imagino por que seu chefe, de repente, reagiu dessa forma ou te respondeu dessa forma. Ele provavelmente está sob muita pressão, você precisa entender, enfim. Também não validou, né? Como se não tivesse te escutado. E aí eu estou conversando aqui, que todas essas reações, só em falar, já meio que irrita um pouco a gente, né? Só em falar você já não quer nem escutar, né? Então por exemplo, a primeira, né? Negar os sentimentos, é tipo você falar assim, não há razão para você estar assim, desse jeito, né? O que é isso? Foi o primeiro que eu falei, que besteira! A segunda, a resposta filosófica, que é essa, né? A vida é assim mesmo, né? Nada é perfeito, aguenta. Eu acho que todos nós já escutamos isso de algum modo, né? A outra, então, o conselho que eu estava falando, é a pessoa começar a te dar conselho nesse momento, né? Então, você acha que você devia entrar na sala, falar com o seu chefe, fazer isso, fazer aquilo, reagir dessa forma, e você está assim, cara, eu não quero escutar isso, né? Não quero escutar conselho nesse momento. Aí a quarta, né, essas perguntas. A quinta, defesa da outra pessoa, como eu falei, né, eu não posso entender o teu chefe. A sexta reação é a pessoa falar com piedade, né, com você, assim. Ai, coitado de você, nossa, que pena, né, isso é terrível, eu sinto muito por você, que horror, caramba. E aí você vai assim, né, parece que você vai diminuindo. Você contou a história e parece que a pessoa, quanto mais piedade ela tem de você, mais parece que você vai assim, né, sofrendo ainda mais. Tem outros que é o que bancando o psicanalista ou bancando o psicólogo, né? Aí a gente tem um monte de gente que às vezes banca isso. É do tipo, você já pensou no real motivo pelo qual, né, o seu chefe reagiu assim? Ou, né, você já pensou no real motivo de você estar aborrecido com o seu chefe? Deve ter algo a mais aí. Você precisa investigar. Essa é terrível, né? De alguém chegar e querer bancar um psicólogo na hora que você está furioso, né? Assim, não, algo, né? Às vezes até assim, você já pensou que isso pode ser, né, uma reação muito parecida com o seu pai, você é tão parecida com o seu pai ou com a sua mãe, principalmente quem te conhece um pouco mais. Você começa a te comparar com o pai, mãe, falar que aquilo é da família, mas você vê que a tua reação é muito parecida, né? Assim, eu acho que você devia analisar como você está se comportando. Até agora, nenhuma validação, né, dos sentimentos nossos. Isso eu estou falando do universo adulto, tá? Adulto. E o oitavo, finalmente, uma resposta empática, né? Como é que seria? Puxa, parece que você teve uma experiência desagradável hoje, né? Ponto. Não mais nada. Pode até continuar depois da conversa. Mas é isso. Puxa, parece que você teve uma experiência desagradável hoje. Às vezes pode comentar, realmente ser atacado pelo chefe, ou, né, ter se sentido assim, compreendido, né, não deve ser uma coisa fácil de lidar. Eu imagino que deva estar sendo difícil para você nesse momento.
ponto. Provavelmente nessa hora, só em escutar já dá um alívio das 7 anteriores que eu estava falando, né? Não? Porque as 7 anteriores dão até uma agonia na gente. Mas só em escutar, veja que eu não dei conselho, eu não neguei o que o outro estava sentindo, correto? Eu não tive pena da pessoa, não é? Eu não falei para ela que aquilo, enfim, é da vida e que ela tem que aceitar isso. Nada disso. Simplesmente validei, afirmei, falei, realmente deve ser uma coisa muito desagradável. Poxa vida, né? Imagina como você deve estar se sentindo agora, né, passando por isso. A pessoa aqui. Às vezes, nesse momento, abre uma possibilidade dela falar sobre outras coisas até. Dependendo da relação, do momento, ela pode falar, né? Como ela de fato está se sentindo, ou de fato o que aconteceu. E nessa conversa, às vezes pode abrir a possibilidade de uma solução até. Ela mesma criar uma solução. Mas por quê? Porque se criou um ambiente empático de validação, de aceitação daquilo que o outro está sentindo. Então, eu trouxe esse exemplo do universo mais adulto para a gente poder pensar no universo da criança, né? Que é muito parecido. Você vê que essas reações todas que eu falei aqui, a gente muitas vezes, sem querer, faz também com as crianças, né? Nega, enfim, dá essas respostas filosóficas, né? A vida é assim mesmo, tem que aguentar, né? Porque senão vai se tornar o quê? Um adulto que não vai aguentar as coisas, né? Para de frescura, isso é frescura, não é tão grave assim, levanta. Então veja, são aspectos, eu acho que, né, quem é pai e mãe vai saber que em vários momentos a gente falou isso e é assim mesmo, né? Só que a gente justamente quer aprender a fazer um pouco diferente, né? Porque à medida que a gente aceitar e ter uma outra comunicação, né, com essas ações e reações, a gente vai ver que as crianças também vão agir, né, de maneira diferente, né, sendo validadas. Nesse livro, então, que eu uso como base, ela dá um exemplo muito interessante, que eles fazem vários workshops sobre essa temática. E aí, tem uma situação onde uma criança estava em casa com o pai e ela estava extremamente aborrecida. Estava surtada, né, quando a mãe chegou em casa, o pai virou e falou assim, agora coloque o que você está aprendendo em prática, porque eu já não aguento mais. E aí, saiu de perto e deixou lá a criança com a mãe. E a criança completamente fora de si. E aí ela relata no livro ali que ela teve uma ideia que foi, ela arrancou assim uma folhinha do que fica perto do telefone, né, um caderninho e uma caneta, e chegou para o pequenininho e falou assim, desenha aqui como você está se sentindo, como que é a sua raiva. Desenha a sua raiva no papel. A criança estava enlouquecida. A criança desenhou umas bolas assim. Essa é a minha raiva. Aí a mãe continuou. Nossa, puxa vida, uma raiva grande, né? Continua, desenha mais, me mostra mais como que é essa raiva. Aí ele riscou todo o papel. Uau! Uma grande raiva. E ela continuou, então desenha mais, né? Coloca mais essa raiva. Dali a pouco a criança desenhou algumas vezes a raiva. Por último lá ela continuou, falou, né? Continua. Aí ele, mamãe, agora eu estou com vontade de desenhar a felicidade. Ela conta que isso surpreendeu, isso nunca tinha acontecido em casa, nem com o menininho, o filho dela, no momento que ele estava em surto, enlouquecido, aborrecido, zangado, quebrando tudo, o pai enlouquecido. E aí, vou desenhar uma carinha feliz, né? Vou desenhar a felicidade. Ah, mãe, tudo bem. Aí ele desenhou 2 olhinhos e a boquinha assim, rindo. Dali a pouco saiu pra brincar. Soltou, liberou. O que a mãe fez? Ela aceitou. Quando eu falo, né, validar, é aceitar. Ela não fez mais nada além disso. Por que você está com raiva? Né? Ah, mas não há razão para isso.
Um outro aspecto é esse, é o porquê. Nem sempre o porquê ajuda. Então vamos colocar na nossa realidade adulta, tá? Eu vou sempre trazer aqui a nossa realidade adulta, que fica fácil da gente entender também como é o universo da criança. Não é muito diferente, né? Então você está super zangada, mas zangada mesmo com alguma coisa. E alguém fala, mas por que você está assim? Mas que, né? Por quê? Pra que isso? Como você vai se sentir? Chateia mais. A probabilidade de se chatear mais é enorme, é verdade. Eu não quero falar o porquê nesse momento. Não quero. Às vezes só quero que a pessoa fique ali comigo e espere passar. Foi o exemplo dessa mãe. Claro que ela deu o papel ali para a criança desenhar e aquilo passou. Essa é uma, tá, das estratégias usadas. Né? O livro traz várias, que a gente pode, né, pensar em algumas, mas só para a gente começar a entender, né, que um outro exemplo que ela traz também, um adolescente já, uma menininha maior. Chegou muito assim triste, estava muito triste em casa, e aí estava chorando no sofá, algo assim, e ela, ao invés de perguntar o porquê, ela mudou a estratégia, já sabendo que às vezes o porquê não funciona muito. Ela simplesmente chegou em casa, ela viu, né, a filha dela no sofá, assim, ela sentou do lado do sofá e falou para a filha: eu percebo que algo, né, aconteceu com você. Se você quiser falar sobre o assunto, eu estou aqui, tá bom? E ele ficou ali com ela. Aí foi passando uns minutinhos, aí a filha dela foi pondo a cabecinha no ombro dela, assim, ela estava assistindo TV, foi colocando a cabecinha no ombro dela. Ela disse que passou 5 minutos. Depois de 5 minutos, a menina falou assim: obrigada, mãe, eu já estou me sentindo melhor. Enquanto. Quantas vezes nós não queremos explicações e nós não queremos falar sobre aquilo que a gente está sentindo porque é uma coisa nossa, que a gente mesmo vai se entender, né? Se eu vou para a montanha, eu mesma me entendo, eu mesma vou refletir sobre o assunto, não precisa, né, ficar perguntando por que nem nada, só me deixa. Se ficar aqui comigo quietinho do meu lado, nossa, já está uma maravilha. Então, são essas estratégias que parecem muito simples, mas que ajudam muito, né, no dia a dia para lidar com as crianças. Então aí ela fala de 4 formas possíveis de oferecer um primeiro socorro para uma criança aborrecida. Ela fala: ouvir com toda atenção a criança. E aí, numa das charges que ela traz no livro, a criança fica, né, acho que é uma coisa com a bola, não sei, alguma coisa de criança assim, né, tipo: pai, não sei o que pegou minha bola. E o pai está ali assistindo a televisão. Não, mas é porque não sei o que pegou minha bola, e começa a reclamar, e o pai está ali assistindo a televisão. E aquilo vai irritando a criança de uma maneira que ela está gritando, né, chorando, enfim. E aí no outro quadrinho, né, fala justamente do momento onde o pai, a criança fala: o fulano pegou minha bola, não sei o que. Ele para e olha: foi. Ah, porque pegou minha bola, eu fiquei triste, fiquei chateada, saí chorando, fiz assim. É mesmo? Nossa. E eu só fico olhando e validando isso. Daqui a pouco a criança começa a arranjar solução para o problema. Não, mas tudo bem, eu vou lá e eu vou pegar minha bola de novo. Não tem nada não, eu vou conversar com ele, porque a criança está soltando, ela está, né, falando, e a gente sabe que à medida que muitas vezes a gente vai falando sobre o problema, quantas vezes não aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Eu estou desabafando, dali a pouco eu mesma arranjo a solução. Ah, sabe o que? Acho que eu vou fazer tal coisa. A outra pessoa não precisou, né, fazer nada, só emprestar o ombro e o ouvido. E aí esses exemplos simples, né, vão ajudando nessa aceitação, né, desses sentimentos para a criança. Esse caramba, nossa, é mesmo? Uau! Né? Teve um outro exemplo de uma criança que perdeu a tartaruguinha que morreu. E chorava, não tinha jeito dessa tartaruguinha. Enfim, o que a gente vai fazer? O animalzinho morreu.
né? E ela chorando, e falava que a tartaruguinha era amiga dela, e fazia companhia pra ela, e era assim, assado, não sei o que, e a mãe lá escutando a história da tartaruguinha, né? E assim, realmente, né? Morreu e tudo mais. E aí, à medida que ela vai falando, depois ela pede para enterrar a tartaruguinha para elas poderem se despedir da tartaruguinha. Mas ela deu a solução, né, de enterrar a tartaruguinha, de fazer a despedida, né? Ela não precisou, porque às vezes os pais, eu vou falar em nome dos, né, de pais, assim, com filhos, a gente tem a ânsia, com toda a boa intenção do mundo, mas de buscar solucionar o problema que apareceu, né? E de maneira muito rápida isso, já de arranjar alguma resposta, porque a criança está lá desesperada, então você já quer resolver a situação. Só que nessa de você resolver a situação rapidamente, você não possibilita que a criança construa por si própria a sua resolução. E ela é extremamente capaz de fazer isso sim, desde que ela tenha esse suporte para isso. Que você faça uma espécie de uma contenção, né? Uma contingência ali, de conter aquilo que está vindo, né? E às vezes é muito forte mesmo, né? Vai, chora, vai, quebra tudo, isso aqui. De conter, né? De usar essa estratégia de aceitação daquilo. E aí, então, logo em seguida, a criança ela consegue trazer aí uma resposta mais assertiva para a problemática dela. Então, ouvir com atenção, né, com esse exemplo que eu falei, né, olhar no olho, que a criança veja essa disponibilidade sua, né, no momento que ela está precisando, você está ali prestando atenção. O segundo ponto, reconhecer os sentimentos com uma palavra. Então a criança está lá com raiva, não sei o que, te contando, nossa, tô vendo que você está com bastante raiva, né? Tá muito aborrecido hoje. Tô mesmo, porque a professora da escola, porque a prova fez isso, porque o coleguinha fez aquilo, não sei o que, não sei o que. Nossa, é mesmo? Quanta raiva! E deixa, e a criança vai, né, falando lá. Então assim, nomear. Aí vem um detalhe, né? Sempre nós vamos nomear da maneira correta? Não, às vezes a gente vai errar, isso é normal. Às vezes você vai falar, nossa, eu acho que você tá triste, né, com o que aconteceu. Não, eu tô com raiva. Né? Às vezes a criança vai falar isso. Ok, então tá, então você tá com raiva, né, do que aconteceu. Caramba, realmente o que aconteceu, de fato, pode deixar a gente com bastante raiva. Então nem sempre a gente vai acertar, porque é um idioma novo, como eu estava falando no início, né? A gente precisa aprender esse novo idioma que é o da aceitação e de nomear os sentimentos. E nós não tivemos essa escola, a nossa geração, né? Vamos dizer assim, agora pais. Nós não tivemos. E eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu também preciso construir isso dentro de mim. Se eu também às vezes não identifico aquilo que eu sinto, também vou ter dificuldade, né, de fazer isso com meu filho e minha filha. Então é uma construção conjunta, né, é interna e externa. Mas isso é muito bacana, né, quando a gente começa a mapear, né, e nomear isso é muito legal. Dar nome aos sentimentos, né, reconhecer o sentimento com uma palavra, dar nome a ele e às vezes satisfazer na fantasia. O que quer dizer isso? Né? Ela está falando dos primeiros socorros de uma criança, né, aborrecida. Nesse exemplo, no exemplo que ela traz, a criança ela quer sucrilhos, né? Quero sucrilhos, quero comer isso, e não tinha sucrilhos em casa, não tinha. E começa a chorar, e eu quero, enfim. E aí transporta esse exemplo para um monte de coisa que acontece, né? Eu quero tal coisa e não tem tal coisa. E daí a mãe vira e fala assim, nossa, olha, quem dera que eu tivesse um grande sucrilhos doce aqui na frente, agora que eu te daria ele todinho. Mas não tem. Quando eu tiver, né, eu vou te dar um sucrilhos doce assim na sua frente. E a criança começa a rir. Todas as vezes isso vai dar certo? Talvez não. Mas são estratégias diferentes, né, às vezes, do que a gente vem de repente adotando.
E por que eu digo que toda vez vai dar certo? Não, porque depende do temperamento da criança, da dinâmica familiar. As coisas elas não podem ser robóticas, né? Quando eu falo que a gente precisa construir isso da gente para poder passar, é que isso tem que estar, de alguma maneira, sei lá, coerente. A gente precisa sentir isso. Quando a gente sente, né? Assim, quando eu estava falando, a gente entende cognitivamente, sente, né? É mais fácil a gente se comportar da maneira coerente, né? Então as coisas precisam ser construídas dessa forma. Mas é nessa tentativa que vai uma hora, né? A gente chuta pro gol. De qualquer forma, o importante é se abrir para essas novas, né, possibilidades, estratégias, né? Como é que eu posso aqui lidar numa maneira de aceitar o sentimento do meu filho? Estou numa situação inédita, inusitada, o que eu faço aqui? Como é que eu aceito? Né? Como é que eu sentiria alguém assim aceitando nesse momento, aceitando o que eu estou sentindo? Né? Eu acho que eu gostaria que ficasse calado. Acho que eu gostaria que ficasse em silêncio e não mexesse muito comigo. Né? Até no exemplo, o pai fala que a adolescente chega em casa, entra, bate porta, tudo e vai pro quarto. E ele não falou nada, deixou, depois de um tempo ela voltou e tudo. E ele colocou no grupo que ele errou, que tinha que ter feito alguma coisa, que tinha que ter falado, ele estava perdido, não sabia o que fazer. E aí a mediadora fala assim, mas está tudo certo, assim, não houve erro, o que você acha que errou? Não, porque ela entrou, chutou tudo, não sei o que, bateu a porta, entrou no quarto, eu não fiz nada. Ok, mas ela foi pro quarto, ficou sozinha, e depois ela saiu e ok. Então assim, nem sempre a gente vai ficar, né, aceitando, validando o sentimento do outro, enfim, porque não é assim. Geralmente são situações mais críticas, né? Não o tempo inteiro que você vai ficar ali sendo empático, qualquer coisa que aconteça, nossa, puxa vida, é mesmo? Às vezes se ele fosse falar, ela ia ser pior. Exatamente, isso mesmo, né? Então, ele deixou o medo dela. Aí foi isso que a mediadora falou assim, tá tudo certo, e ele todo cheio de sentimento de culpa, né? Não, é isso mesmo. Então é legal, né? Isso, sentindo, né? E construindo isso. Então, dessas 4 habilidades citadas, né? Ouvir com toda a atenção, reconhecer seus sentimentos com palavra, dar o nome aos seus sentimentos e satisfazer o desejo na fantasia, eles colocam então que a mais difícil talvez seja ouvir uma criança exposta às emoções e dar nome ao sentimento. Ela coloca que talvez essa seja a fase mais difícil, né? Primeiro ouvir a criança, que tem horas que você já não está aguentando mais, né, aquilo. E depois nomear o sentimento foi aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa construir dentro da gente esse mapa, né? Aí a gente às vezes não sabe ainda, né, o que a criança está sentindo. Mas é tentativa e erro. E às vezes, como eu falei, você vai dizer assim, tá com raiva? Não, eu tô triste. Eu acho que você tá triste. Não, eu tô com raiva. Tô com muita raiva do fulaninho. Ok. Então, ela fala assim, né, algumas sugestões importantes para a gente poder pensar. Algumas perguntas, né? É importante que eu sempre seja empático com meu filho? O que vocês acham? Uma pergunta que ela coloca. É importante que eu sempre seja empático com meu filho? Quando você acha que não está indo no caminho certo, não. Você está dando empatia para o caminho errado. Validando a besteira dele. A gente não precisa ser empático o tempo inteiro. Não. Mas tem ocasiões em que a empatia, para ocasiões em que a criança realmente quer que você saiba como ela está se sentindo. E às vezes, nesses momentos, são os momentos onde ela está sendo, às vezes, mal criada, na verdade. Quando ela está justamente fazendo alguma malcriação, aí entra no que você falou. Eu vou aceitar, então, todas as malcriações da criança? Não. Não é essa a ideia, não. Mas existe um modo da gente lidar com essa malcriação. Por exemplo, outro exemplo que ela traz, a criança fica fazendo bonequinho na manteiga. Assim, né? E aí,
você, né, ficar falando, para, porque não pode fazer bonequinho na manteiga, porque não sei o que, aqui começa, às vezes, uma discussão, uma briga. E uma abordagem diferente, assim, fulano, manteiga não é para fazer desenho. Se quiser fazer desenho, pega a massinha e faça. Pronto, tira a manteiga. Ponto. Não há discussão, aquilo está errado e ponto. Não pode. Mas não é o embate, mas é isso. Não pode fazer. Manter é diferente de você criticar a pessoa e você criticar a ação que ela faz. Isso é muito, às vezes parece sutil, mas é extremamente sério. Porque uma coisa é falar assim, ah, sua burra, porque você não fez tal coisa. E a outra é você criticar a ação. Olha, colocar o dedo na tomada vai te dar choque, isso não pode, porque você vai se machucar. Então, aqui nesse espaço não vai poder vir. Eu vou colocar um negócio aqui e vamos brincar no outro. E olha a situação, você dá uma outra possibilidade para a criança. Né? E isso também é importante. Além de enquadrar, né, aquela ação, você dá uma outra possibilidade, como ela fez. Não, a manteiga não é lugar para fazer desenho. Pegue uma massinha e vá fazer os desenhos. Né? E pronto. Uma outra cena que ela coloca é assim, uma criança, a mãe leva para o supermercado e a criança faz um escândalo no supermercado. Acho que queria um doce, alguma coisa, mas um escândalo, se joga no chão e chora e faz aquela situação toda. E a mãe vai tentando usar as estratégias, né? Assim, olha, eu não vou comprar, eu não posso comprar, isso está fora do orçamento, eu não posso comprar. E a criança, e ela fala, fulano, né? Não dá. Eu não sei nem se ela chega a dar uma outra opção, às vezes, se eu não me engano. Mas enfim, fato é que ela não podia comprar, ponto, acabou. Sinto muito, não dá. E a criança, né? Ok. Aí chegou em casa e tal, ela não falou nada, ela deixou para a próxima situação. Na próxima situação, quando ela ia para o supermercado de novo, aí tá lá o filho dela, então, mamãe, vamos para o supermercado? Aí ela fala, hoje eu vou sozinha. Ué, mas eu quero ir para o supermercado com você. Não, hoje eu vou sozinha, hoje você não vai. Mas por que eu não vou hoje com você no supermercado? Você sabe por quê? Lembra? A criança olha assim, fica com aquela cara, né? Tipo, lembra o que você fez no supermercado da outra vez? Mas eu não vou fazer de novo. Tudo bem, eu acredito que você não vai fazer de novo. Só que hoje você não vai comigo. Tá? Da próxima vez você vai. Ela coloca como uma estratégia um recurso diferente para punição. Entende? Então, não houve briga, não houve discussão, não houve um embate, que às vezes há, que é o que mais desgasta nós e a criança, e coloca esses limites, né, essas situações, como você estava falando. Mas você vê que mesmo com essa ação, ela é uma ação empática. Ela é uma ação, ela coloca lá o limite, mas ela é empática se a gente for pensar, né? Não, hoje não vai. A criança vai ficar frustrada, às vezes pode até chorar. Não são estratégias que vão bloquear choro. Né? Não são estratégias que vão fazer milagres e, nossa, não vai sentir. Não, pelo contrário. Vai continuar sentindo, só que a gente vai, né, aceitar de uma maneira diferente. Eu vejo que isso alivia muito a barra, né, da própria relação, enfim. Um outro aspecto que ela coloca, né? O que há de mal em perguntar ao seu filho diretamente por que você se sente desse jeito? A história do porquê. O que vocês pensam sobre isso? Que mal há de você perguntar diretamente por que você se sente desse jeito, fulano? Me julgando, né? Porque esse porquê, né, às vezes não é o momento, né, piora a situação, né? É o que eu estava falando, esse porquê às vezes não é o que eu quero, às vezes eu não quero falar no momento. Então nem sempre esse porquê, não é que ele é errado, assim, que mal há. Não é que há o mal, mas depende, né? A gente pensar assim, tem horas que você, né, pode perguntar assim, nossa, por que você está se sentindo assim? Quer conversar sobre isso?
E tem horas que é deixar a menina entrar no quarto lá e, né, naquele exemplo, e ficar sozinha e não falar nada. Ficar na porta, mas por que você tá assim? Por que você tá assim? Por que você tá assim? Aí vai explodir, né? Então é nesse sentido para a gente poder pensar. Às vezes o porquê, ele vai aumentar o problema. A criança está irritada, aborrecida, chorando, com raiva. Por que você está assim, fulaninho? Aí, o porquê é a pólvora para aquilo explodir. Então, não cabe o porquê nessa hora. Né? Às vezes pior. A questão de deixar nossos filhos saber que concordamos com os sentimentos deles, né? Então, assim, sempre é para nós concordarmos com os sentimentos das crianças, dos filhos, no caso, sim ou não? Tipo, você tem razão, né, ok, aceitando esses sentimentos? Não, aceitação não quer dizer concordar, né? É diferente. Então, essa história da manteiga não concordou. A história do supermercado também não concordou. Mas, né, houve um processo de acolhimento diferente. Então, não seria pelo ato de concordar ou discordar que uma pessoa de qualquer idade poderia ajudar no momento de aflição. É preciso que alguém reconheça o que ela está vivenciando. Então, dependendo da situação, você pode falar assim, nossa, realmente você tem razão no que você está falando. Foi chato ter cancelado lá a sua apresentação hoje, sendo que você se preparou tanto para a sua festinha, para a sua apresentação, né? Ok, você está concordando, mas é diferente, né? De você estar ali validando um comportamento que não é o mais adequado. Um outro. Se é tão importante mostrar ao filho que eu entendo, o que há de errado em dizer simplesmente, entendo o que você está sentindo? O que há de errado nisso? Bom, o que há de errado? Mas só isso basta? O que vocês pensam sobre? Vou repetir. Se é tão importante mostrar ao filho que eu entendo, o que há de errado em dizer simplesmente, entendo o que você está sentindo? Basta, né? Falta alguma coisa mais. O que há mais? Empatia. Uma das coisas que uma criança relatou foi que os pais começaram a usar essa frase, né? Eu entendo o que você está sentindo. Que é uma frase, ela é empática em si, né? Não estava entendendo. Isso mesmo. Não estava ali. Entende? Parece aquela história meio até de robô, de entendo o que você está sentindo e tal. Para a menina soou quase como uma coisa falsa, né? Aquilo, quase como um cala-boca. Está se ignorando, não está falando. Tipo assim, ok, entendo o que você está sentindo. Então ela não se sentiu validada naquilo que a pessoa estava que ela estava sentindo. Então essa frase, né? Nossa, eu entendo o que você está sentindo. Como tudo que a gente está falando aqui, né? Eu coloquei agora há pouco, essa construção interna. Ela precisa vir, né? Assim, de dentro de nós. Ela precisa ser construída internamente para poder sair com coerência. Por isso que no início da minha fala eu coloquei, né? Pensamento, sentimento e ação, né? Esses três elementos precisam estar coerentes, né? Senão a gente vai cair naquela falácia de faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Que é uma incoerência, né? Que eu estava falando no início quando a gente coloca para as crianças, não minta que é feio. E aí ela vem em casa os pais mentindo. Ou ela vira assim, acaba de ver a mãe mentindo, falando, não, eu não estou me sentindo bem, por isso eu não vou trabalhar hoje. Mas aqui mentir, eu não posso dizer que é para minha professora, que eu não quero ir para a escola hoje porque eu estou doente, eu não estou doente. Não, que mentir é feio. Mas a criança vê isso em casa. Esse tipo de cuidado a gente precisa ter como pais educadores que somos, isso sim. É fácil, não é? A gente cai, como se diz na casca da banana, a gente cai, a gente erra, o dia a dia não é fácil. Mas é isso, é de ir, né, pouco a pouco e buscando, né, essa coerência em casa, porque as crianças elas não tenham várias informações, né, distorcidas
Meus pais agem de uma maneira, eu ajo de outra, enfim, isso não é validado, isso fica confuso muitas vezes. O outro aqui, suponha que eu tente identificar um sentimento e erre. O que pode acontecer então? Eu vou tentar identificar o sentimento do meu filho, que foi o que eu falei agora há pouco. Você acha que você está com muita raiva, né? E aí, na verdade, ele está triste. O que pode acontecer com isso? A rigor, nada, ok. Entende? A gente errou, fala de novo, constrói, ok, então tá triste, então beleza. Tá triste, realmente isso aconteceu de fato, acho que deixa a gente triste também. Né? Porque alguns pais falam assim, mas eu vou sempre ter que acertar, né? E não é assim. Sempre os sentimentos devem ser aceitos, mas acho difícil saber como reagir quando ouço. Você é má, eu te odeio. Né? Do meu próprio filho, uma mãe que fala isso. Ou a filha dela estava falando para a avó, né? Que era a mãe da mãe. Eu odeio minha avó, não quero ir na casa dela, e tarará, tarará. E aquilo mexeu muito com a mãe. Ela não gostou e elas começaram a discutir. E aí então ela coloca, né, assim, os sentimentos devem ser aceitos, mas quando esse tipo de sentimento, quando esse tipo de manifestação ocorre, eu odeio tal coisa, eu odeio você, enfim, como lidar com isso? Eu pergunto para vocês, uma maneira. A gente está falando o tempo inteiro de aceitar, né? Mas quando vem isso à tona, o que a gente faz? É tipo, tudo bem, eu entendo o que você está sentindo. Complicado, né? Eu te odeio, eu entendo. É quase do tipo obrigada? Não, né? Qual seria uma outra maneira, gente, que a gente poderia lidar com esse sentimento? Eu vou falar que isso não ficou ela e não é só Pode ser. Exatamente. Fala como ela está se sentindo, né? Então, assim, não gostei do que eu ouvi. É isso que você está falando. Sei que você está bravo, lá, tudo bem? Por alguma razão, mas me diga de outro modo. Então, talvez eu possa ajudar. Então, quando eu falo o que eu estou me sentindo, né, isso possibilita o outro e também alfabetiza emocionalmente o outro. Né? Eu não gostei do modo como você colocou ou falou. Né? Me diga de uma outra forma e quem sabe eu vou poder lhe ajudar. Você também não está resolvendo imediatamente o problema, que é outra, que eu estava falando agora há pouco, né? Que é outro hábito, às vezes, que a gente tem de querer resolver rapidamente o problema da criança ou dos nossos filhos. Então, o adulto está com um problema e aí eu já quero resolver. Não. Fale diferente, eu vou tentar me ajudar. Né? Então, a criança precisa construir isso dentro dela também. Isso é muito interessante. Há alguma outra maneira de ajudar uma criança aborrecida, além de transmitir-lhe que você entende seus sentimentos? Meu filho é bem pouco tolerante quanto a qualquer tipo de frustração. Às vezes parece ajudar quando reconheço seus sentimentos e digo-lhe algo como: isso deve ser frustrante. Mas, em geral, quando está nesse estado emocional, ele não ouve. Então ela pergunta, existe alguma outra maneira de lidar com esses sentimentos, né? Quando ele está aborrecido? Porque se for só falar isso é mesmo frustrante, não resolve. A resposta uma das respostas a essa pergunta é quando ela traz a criança lá extremamente aborrecida e a mãe dá um desenho, dá uma folha para ela desenhar o que ela está sentindo, né? Por exemplo, que eu falei agora há pouco, da criança dar um surto, e aí então a mãe chega e dá uma folha de papel branco e uma caneta e coloca assim: então desenha sua raiva para mim. Aí a criança vai, aqui ela vai dando folha, e a criança vai rabiscando tudo, até que no final a criança, eu queria fazer uma carinha feliz agora. Ela extravasou. Agora eu quero fazer uma carinha feliz. A mãe também vai fazer uma carinha feliz. Ele faz 2 círculos e um riso. Posso brincar, mãe? Pronto. E aquilo, conta pra fora. Né? E aí o marido dela, contando o livro, assim, que ele vira pra ela assim: continua fazendo esse curso que é bom. Porque ele estava desesperado em casa. Qual que é esse livro que você fez? Esse aqui. É o que você fez. O vídeo. Isso. A
Então é muito engraçado, porque daí assim, continue fazendo, porque esse negócio está dando certo. E a criança já tinha quebrado a casa inteira, né? Quando ela chegou, simplesmente fez isso. Uma outra contou que também no aeroporto fez isso. Tinha os papéis e caneta na bolsa, e aí também a criança, por alguma razão, não lembro qual foi, estava assim, enlouquecida naquele aeroporto, não sei o que era, brigando, e aí ela entregou, desenha como está sentindo, desenha sua raiva, pronto. E aí então, aconteceu a mesma coisa com a criança, né? Ela extravasou. Uma possibilidade. Qual é a objeção quanto a dar conselhos aos filhos quando eles têm algum problema? O que vocês acham? Faz ele chegar no resultado, pensar na solução. Dar conselho não é um problema. A gente pode dar conselho. Tem um momento de dar um conselho, né? Agora, como a gente estava falando, está enlouquecido e a gente querer dar um conselho, isso às vezes, além de irritar, dependendo do momento, faz o que a gente falou agora há pouco, a criança não constrói a solução, né? Enquanto ela está falando, até o exemplo da criança na escola. A criança fala, a minha coleguinha acho que pegou meu lápis de cor, e tarará, e a professora, é mesmo? E continuou só estudando, né? Porque ela pegou meu lápis de cor, ela não queria pegar meu lápis de cor, porque daí caiu, e aí quebrou a ponta, e ficou só resmungando. E a professora, então, não fez nada, ficou só escutando, falando, nossa, é mesmo? Uau, caramba, é mesmo. Sabe aquelas expressões que você está escutando a pessoa e fazendo assim, tipo, né? Que é uma empatia, né? Uau, nossa, mesmo? Caramba! E a criança continua, tem aquela história aí. E eu vou mostrando assim, e mostra até a figura, né? Daqui a pouco a criança, tá, mas então já sei, eu vou pegar meu lápis e vou apontar de novo. E tudo bem, né, professora? Acho que sim, tá bem pra você? Tá! Foi uma graça, porque assim, era história, né? Aquilo ia levando um volume. Mas, de novo, se sentiu aceita, né? E geralmente, quando fala, que agora quando eu tinha falado assim, né? Ouvir com atenção, é isso. Porque às vezes a gente está tão no automático e sem paciência, que esse primeiro item, né? Ouvir com atenção, ele passa despercebido, né? Tipo, não aguento mais, né? Essa coisa, esse choramingo, essas reclamações. Só que é a maneira que a criança tem de se comunicar, né? Não tem outra maneira, principalmente quanto menorzinho, né? Ainda não tem vocabulário, mas é através de choro, através de, às vezes, de uma birra, de se jogar no chão, de fazer alguma coisa que é para chamar, ela precisa estar atendendo ali aquela necessidade. Vai crescendo, né? Vai, enfim, começando a falar, mas também mesmo assim não quer dizer que saiba. Que foram os exemplos que eu dei quando a gente é adulto, né? Nem a gente sabe mapear nossas emoções. Tipo, eu fico com raiva quando eu estou triste, né? Eu fico triste quando eu estou frustrada, e de repente eu começo a brigar em casa, mas na verdade eu queria ter atenção, e às vezes a gente pede afeto de uma maneira torta, né? Eu quero carinho, mas ao invés de pedir, eu brigo com a pessoa. Isso ocorre. Né? E aí o outro não entende que na verdade eu quero afeto, aí tá achando que eu tô brigando, e aí a briga. Então veja, se isso no mundo adulto é comum, pelo menos, né? Isso eu vejo direto acontecer, me incluo, inclusive, né? No exercício diário que é fazer isso. E aí a gente exige e cobra muitas vezes que a criança ela entenda o que está passando dentro dela. Então não é possível, né? Há algo que você possa fazer se percebe logo em seguida que deu uma resposta inadequada a seu filho? Por exemplo, ontem minha filha chegou da escola muito chateada. Ela queria me contar como algumas crianças a provocaram lá no recreio. Eu estava cansada e preocupada, então mandei sair e disse para parar de chorar, pois não era o fim do mundo.
Ela apareceu nada contente e subiu para o seu quarto. Sei que não dei atenção suficiente aos sentimentos dela, mas o que posso fazer agora? Qual seria a saída disso? Voltar no ponto que ela estava. Vou tentar puxar o ponto que ela estava. Como? Ela tentou falar, ela não escutou, né? Então tentar escutar de novo. Voltar com ela, perguntar, ou deixar passar um pouquinho. Eu digo passar, esfriar um pouco e depois voltar. É isso aí? Talvez. Esse é dentro do bar. O que vocês acham? Você tem uma escadinha. Ela não foi assertiva, voltar no ponto. Não deixar passar no sentido de ser diferente, né? Porque as coisas elas não se resolvem assim, sem a atuação, enfim. Então, voltar no ponto, quer conversar sobre e tal. Naquele momento eu não estava atenta, né? Não pude conversar. Alguns cuidados que nós podemos ter em relação a essa validação, essa aceitação. Em geral, as crianças não gostam quando suas palavras são repetidas para eles da mesma forma como as expressam. Então, às vezes, a pessoa está treinando esse lidar com os sentimentos, né, das crianças, e aí a criança, porque eu estou com raiva. É mesmo? Você está com raiva? É, porque o coleguinha fez assim, eu tô com muita raiva. Nossa, está com raiva mesmo. Imagina o papagaio. Isso não é. É igual a história que a gente falou agora há pouco do eu entendo, né? Eu entendo o que você está sentindo. Né? E a pessoa está ali, parece até que, né? Dependendo de como você fala isso, está tirando onda, está sendo indiferente ou cala a boca, né? Tá, eu entendo o que você está sentindo. Beleza? Já pode parar? Isso mesmo. Já pode parar? Né? Então não é por aí. Né? Há jovens que preferem não falar nada quando estão aborrecidos. Para eles, só a presença do pai e da mãe já é um consolo. Né? Então, ficar ali, às vezes colocar no colo. A criança, dependendo do estado que ela está, ela fica mais... ela regride um pouquinho se ela está doente. Então, tudo isso a gente precisa ver, né? Ela fica mais... quer mais colinho, quer mais, né? Então, dependendo da idade também, isso a gente precisa ter atenção. Algumas crianças ficam irritadas quando expressam uma emoção intensa e a resposta dos pais é correta, mas fria. Por exemplo, ela contou à sua mãe o que aconteceu e a mãe, de uma forma direta, comentou: você está com raiva. E a jovem não conseguiu evitar e devolveu a resposta: não brinca que eu estou com raiva. Né? Então, de novo, a gente tem cuidado com essas devolutivas. Né? Frases empáticas, elas são fáceis de serem construídas, como a gente vem conversando aqui. Mas o modo como a gente vai trabalhar isso, como devolver e validar isso, né? Senão fica uma coisa automática e ela perde o sentido dentro de casa. Eu já sei que ele vai falar isso. Então não é por aí. A gente tem que ter cuidado com isso. Também não é útil quando os pais respondem com uma intensidade maior do que o que a criança está sentindo. Então, mesmo? Não acredito. Caramba! Você está querendo ser empático, mas você aumenta às vezes o problema. Né? Esse é um exemplo. Acho que tem vários às vezes que a gente, né, tenta ser exagerado. E percebe. A gente quer ser ali queridinho, empático, e aí piora a situação, né? Então, pai e mãe a gente sabe. Né? Como assim cobrar 24 horas. É verdade. E os filhos não precisam que os pais repitam os apelidos que eles se atribuem. Então, não apreciam, perdão, que os pais repitam os apelidos que eles lhe atribuem. Então, na escola, chama de alguma coisa, enfim. E aí os pais às vezes repetem isso, seja também tentando entender ou não. Isso também a criança não valida, não gosta. Enfim, então, em linhas gerais, quando ela traz, né, essa questão de lidar com os sentimentos, um dos pontos
fortes assim nesse primeiro capítulo, até aqui nesse livro. Ela fala assim, né? Quanto mais você, até acho que eu falei nos educadores sobre isso, quanto mais você quer despachar os sentimentos infelizes das crianças, mais elas ficam apegadas a eles. Quando você consegue aceitar melhor os sentimentos ruins, torna-se mais fácil para as crianças deixá-los ir embora. Eu diria que se você quiser ter uma família feliz, é melhor se preparar para permitir que um monte de infelicidade venha à tona. Uma afirmação forte, né? Mas o que parece para vocês, depois de um pouco dessa discussão? Você já tinha visto lá o vídeo, então um pouco do que a gente está discutindo, o que parece para vocês? Isso. E à tona a infelicidade, né? Para que se lidar com esses sentimentos infelizes, que é uma maneira de lidar com os sentimentos. O que parece? É isso aí. Bem-vindo ao mundo real. É isso aí, não existe felicidade o tempo todo. É isso aí. Tem que ter altos e baixos. Tem jeito. Esse aqui é rosa. Mas Na verdade, né? Eles saibam que isso existe também. Né? Tá tudo bem? Uma hora que pode, a gente ferra aí mesmo, né? Mas tende a acalmar eu acho legal. Bacana isso que vocês trouxeram, porque assim, é isso mesmo. Não vai ser perfeito, a gente não vai acertar todas essas regras, porque não somos robôs, a gente vai interiorizar à medida que isso for fazendo sentido pra gente também, né? E cada um vai fazer de um jeitinho diferente, né? Do seu modo, do modo como a sua família se estrutura. Mas é super importante isso, assim, por exemplo, isso tem muito a ver até com comunicação não violenta, né? Assim, primeiro eu falo, né, daquilo que eu estou sentindo, depois eu falo das minhas necessidades, faço um pouco por aí. Então, se a gente explodir, porque é humano, né? Estou cheia. Mas, assim, é sempre uma oportunidade da gente construir diferente. Conversar, explicar, ou mostrar, né, como também foi frustrante, como a gente também, né, erra e a gente também quer acertar e construir em família isso. Às vezes eu vejo que é pouca coisa que falta, um ajuste assim, sabe? Mas essa virada de chave é importante, principalmente para os pais admitirem, às vezes, que errou, né? Às vezes que explodiu, às vezes pedir desculpas, né? E reconstruir, reparar, né? Refazer aquilo. A gente ensina a criança, até como você falou, a lidar com o próprio erro, a própria falha, né? A própria explosão. Existe uma das teorias da psicologia que a gente fala sobre essa teoria aqui, que é da Gestalt, né? Se chama Teoria Paradoxal da Mudança. Isso na gestalterapia, é somente na área da psicologia, né? Que é a minha área, mas eu acho que vale a pena a gente pensar o que tem a ver com isso. Teoria paradoxal da mudança fala justamente no processo de aceitar para depois mudar. Que eu não mudo sem antes aceitar. Mas não é uma aceitação de acomodação, de indiferença, ou de fingir que é o que a gente estava conversando aqui. Eu entendo o que você está falando, super entendo. Esse fingimento, não é nada disso. Mas verdadeiramente, quando eu aceito, que eu compreendo profundamente o que acontece comigo, eu encontro possibilidades, novas possibilidades de mudar, de fazer diferente. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. Podem observar que se a gente está com algum problema e fixo naquilo, rígido naquele ponto, né, fixado ali, né, empanca. Você pode observar que parece que você não encontra outra saída, né? E é aquilo assim, enquanto aquilo não for daquele jeito, né, fica ali. Quando você, de alguma maneira, compreende aquilo e aceita, ou seja, olha,
Ah, assim que eu posso fazer, né? Então é isso? Tá bom, então vamos lá. Vou ver como é que eu posso me ajustar a essa situação. Ela não é perfeita, está longe de ser a ideal, não é o que eu quero. Falando do mundo adulto, por exemplo, né? Está longe do ideal, mas assim, ok, vou tentar me ajustar de maneira criativa ao que está acontecendo. E geralmente quando a gente, é como se abaixasse a guarda, as defesas, né? Depois de um tempo, parece que o nosso cérebro oxigena e de alguma maneira a gente encontra soluções para aquilo. E aparece uma, duas, três, ou às vezes até mais. Mas porque você... Ok. Às vezes aquela história que não tem remédio imediato, tá, beleza, então vamos lá. Ou outros falam assim, aceita que dói menos. São brincadeiras que, né, falas, né, de brincadeira que as pessoas falam. Só que a gente entende nesse sentido, né? É paradoxal porque é quando eu aceito que eu mudo. Por isso que é paradoxal. Porque parece que quando eu aceito, eu estagno, eu aceito e preciso aceitar o que está errado e preciso, não é isso. Né? Eu compreendo com profundidade essa situação, né? E é o que é possível no momento com os recursos que eu tenho no momento. E quando eu falo essas coisas para os pais, por isso que eu sempre reforço, não é uma fala de culpabilização de ninguém. A gente entende o que, né, assim, o esforço que é e a quantidade de sentimentos de culpa, inclusive, que vocês, nós, eu sou mãe, a gente carrega na nossa mochila, porque deveria, porque poderia, porque naquele momento. Então a gente tem mais mochila de culpa do que qualquer outra coisa, aqui não falta, né? E pelo contrário, assim, na hora que a gente nos compreende também, a nós, como pai e mãe, né? Ora, eu dei o melhor que eu pude naquele momento com os recursos que me eram possíveis. Eu não nasci mãe, eu não vim com manual de instrução. Eu construí e dei o melhor que eu tive naquele momento, com as ferramentas que me eram possíveis. Hoje eu olho para trás e vejo que hoje eu sou uma pessoa diferente, hoje eu quero lidar de maneira diferente. Por isso que a gente está aqui pensando sobre isso. Tenho certeza que amanhã também é melhor do que hoje. Essa compreensão ou autocompreensão, ela vai diminuindo esse peso na mochila da culpa e de certa forma, a gente assume a responsabilidade, sim, né, do que a gente faz, mas de uma maneira mais leve. Né? Eu não estou terceirizando os meus erros, as minhas falhas, aquilo que eu podia ter feito melhor, mas é o que era possível no momento, naquele momento, naquela situação, não dava para ser diferente. Hoje eu estou tentando fazer diferente. Então essa leveza com que a gente lida com os nossos sentimentos, né, as nossas questões, talvez seja uma possibilidade que a gente faça isso e ensine para as nossas crianças a mesma coisa, né? Lidar com mais leveza, né, para esses sentimentos todos que, no passar do tempo, elas também vão colocando na mochila delas. Então, é isso que a teoria paradoxal, em linhas gerais, né, ela vai trabalhar. Ela coloca isso aqui, eu tirei uma cópia para colocar um lembrete em casa, tipo um cartazinho para deixar em casa, se possível. Você pode ouvir em silêncio e atentamente. 2. Você pode aceitar o sentimento com uma palavra. Sei. Uau. Sei lá, cada um tem um jeitinho de expressar, né, no rosto. Você pode dar um nome ao sentimento. Uau, isso parece frustrante, hein? Você pode realizar seus desejos na língua de fantasia, como eu falei. Uau, eu gostaria de poder fazer a banana ficar madura agora, pra você comer. Tchan, Shazam! Quando eu tiver superpoderes, eu vou fazer isso. E a criança às vezes começa a rir dessa brincadeira. Depende também do tamanho dela, mas você vai desdramatizando, né? Naturalizando ali também aquela situação. Todos os sentimentos, então, devem ser aceitos, certas ações devem ser limitadas. Estou vendo que você está com muita raiva do seu irmão. Diga a ele o que você quer com palavras e não com os punhos. Vamos treinar? E assim eu vou passando para vocês, que de repente se quiser tirar uma foto, então qual é que eu tirei.
esse é outro que eu falei também para passar depois, vou fazer assim, tá? O que eu falei agora há pouco de ouvir com atenção, reconhecer os sentimentos, esse é outro, então, se quiser adotar. Vamos fazer um teste não, uma dramatização, assim, né? Vamos fazer, me ajuda você e quem quiser, assim, a fazer frases que neguem o sentimento da criança e frases que validem ou tragam aceitação. Por exemplo, a criança fala: eu não gosto do bebê. Eu não gosto do bebê. Eu preciso agora que vocês me deem frases que vocês negam esse sentimento. Vocês não estão aceitando mesmo o que a criança está falando. Como é que seria? Ah, nossa, sim, você é o irmão dele. Show! Muito bom, muito rápido. Pode ser que eu já tenha vivenciado. Você pediu para ele nascer, você que pediu para ele vir. Gente, show de bola, super rápido. Agora vamos falar frases que validem, que tragam aceitação. Como é que seria? Já é mais difícil. A gente falou vários aqui. Uma possibilidade, vamos lá. Você tem que perguntar por quê, mas não também não tá lida. Eu não gosto do bebê. Como é que vocês trabalhariam de outra forma? Para validar o sentimento. Eu entendo que ele pegou seu espaço, alguma coisa assim. Continua, Pode ser que agora você esteja chateado com ele por essa situação. Pode ser que Porque A segunda parte talvez invalide. Né? A primeira eu gostei. Vamos continuar. Fala de novo a primeira parte. esteja chateado. Pode ser que você esteja chateado. Mas por que você não gosta do bebê? aí ele não pode. Aí, o porquê? Como é que vocês se sentiriam? Tirei. Ele perguntando para vocês, porque tem um modo também como você pergunta, a gente sabe. Então eu imagino que você esteja chateado, foi mais ou menos isso, mas por que você não gosta do bebê? Como é que vocês... Eu estou chateado, eu não gosto desse bebê. Essa frase, como é que vocês receberiam ela? Porque eu não gosto. Não ajudaria tanto. Ainda mais que ele não gosta. Reforçaria, que a gente estava trabalhando. Eu não sei que momento vocês chegaram, você pegou a parte do porquê. Mas esse porquê, ele é duvidoso nesses aspectos, entende? Depende do momento que você usa ele pode irritar ainda mais. Eu sei que não é a intenção, mas pode causar isso que eu tipo, porque eu sinto e aquilo. Então vamos ver uma outra forma. Inicia de novo. A terceira está chateada. A primeira parte que você colocou. Pode ser que agora você esteja chateado. Pode ser que agora você esteja chateado. Isso, deixa ele. Eu entendo. Jóia. Pode ser que agora você esteja chateado. Eu entendo. O que mais? Nossa, excelente. A gente vai conseguir. Pode ser que agora você esteja chateado. Eu entendo. O que mais? O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos lá, O que a traz. gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer? Joia, é uma alternativa. Você inclui. Me fala mais o que você está sentindo. Outra possibilidade. São muitas, tá? São muitas. Mas é bom a gente ir construindo o que faz sentido para nós. Essa eu gosto muito. Você trouxe? Faz mais o meu estilo que eu incluo. Né? Eu gosto que a criança construa a resposta, que eu não tenho, assim, vou fazer com isso, né? Estou te apoiando. Essa também. Então, como é que ficou? Já esqueci, tinha que ter anotado. Tinha que ter anotado. Faz perfeito. Pode ser que você esteja chateado. Pode ser que você esteja
chateado agora, eu entendo. O que podemos fazer para melhorar? E me fale mais o que você está, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? O que te aborrece tanto? O que você não gosta do bebê? Sei lá. Uma outra possibilidade? Muito bom. Vamos entregar só mais uma. Gostei. A primeira parte é bem mais fácil. Mas de não validar, né? Ó, o filho fala, né? Estou louco de raiva só porque eu me atrasei 2 minutos para a ginástica. O professor me expulsou do time. Negando os sentimentos. Pô, por que você demorou? Pô, por que você demorou? Tá certo, professor. Nossa, muito bom. É isso, tá certo, professor. Muito bom, né? Você vê que a gente, olha como a gente é, né? Acostumado com isso. Muito bom. Agora vamos validar esses benditos sentimentos. Estou louco de raiva. Só porque eu me atrasei 2 minutos para a ginástica, o professor me expulsou do time. Cuidado com o cortando, tá? Fechar. Validando. Aceitando. Eu entendo que você esteja com raiva, eu também ficaria. Né? Entendo que você esteja com raiva, eu também ficaria. Eu entendo que você está com raiva, eu também ficaria. Possibilidade. Você ficaria de verdade ou é só falando por falar? Não, ficaria. Ficaria de verdade. Porque isso é importante, né? Para não ficar naquela coisa falsa, né? Eu também, talvez, se eu falasse isso, é porque eu tivesse sentido. Eu também ficaria com muita raiva. É assim. E aí, né? E o que mais? E aí deixaria, às vezes, a criança vai e segue com o assunto. Outra possibilidade. Professor, Uau, que professor é esse, hein? Ai, desculpa. Ai, complica. Colocou o professor na fogueira. Qual outra forma a gente validaria? Você desenhar raiva? Se for muito pequenininhos, tá? Aqui não tá surtando, né? O desenho às vezes não tá surtando. Aqui tá frustrado. Lembra que nessa passo a passo, fala ouvir com atenção, nomear os sentimentos, né? Então ele fala, estou louco de raiva. Né? Realmente o que você está falando parece que está mesmo com muita raiva, né? Do que esse professor fez. Realmente, eu acho que eu também ficaria assim. Mas e aí? O que né, pode ser feito? Como é que foi? Às vezes pode pedir para a criança contar tudo o que foi. É uma conversa, né? Um diálogo. Assim. Mas me conta, né? Assim, me fala para eu poder entender. Me explica melhor. Quem sabe eu posso te ajudar se eu entender melhor o que aconteceu. Não sei. E aí a criança vai falando. Ai, nossa, é mesmo, caramba, uau, eu também ficaria bem chateado, assim. Qual é a solução que eles deram para isso? Você foi expulso do time, né? Quais são as saídas que você tem para isso? Você pensou? Também depende da idade da criança. Aqui me parece uma criança um pouquinho mais velha. E aí você teria esse diálogo mais... O que é importante? Veja, as palavras, qual a palavra... o tamanho da frase, do parágrafo, não tem problema, é um diálogo, isso sai, né? É orgânico, entende? Cada um vai com o seu jeitinho. Até se você brincar assim, nossa, esse professor é... Ah, mas tá, brincadeira isso daí, vamos lá. O que eu quero colocar aqui, assim, não é robô, né? Mas é como isso se torne orgânico na nossa vida. Uma maneira diferente, né, de lidar com as mesmas situações. E algo que a gente possa estar aceitando esses sentimentos. Se colocando no lugar, como é que seria eu nesse lugar? Como é que eu gostaria de ser tratado? Eu ser expulsa do time, eu estaria desesperada. Por exemplo, eu já fui de time de voleibol na escola. Se eu fosse expulsa, eu estaria desesperada. Só que nessa hora, a última coisa, eu, Milícia mesmo, falando, que eu ia querer, era que meu pai dissesse,
porque eu não queria meter eles no meio dessa confusão. Entende? Mas eu ia querer falar, resmungar. E queria que alguém escutasse. Seria como eu, né, pensaria. Porque depois eu ia arranjar um jeito de ir lá e pedir desculpa e ver uma maneira de solucionar a situação. Isso que a gente pode fazer. Existe alguma maneira que você pense que possa, de repente, rever essa situação? Né? O que você imagina que possa ser feito para reverter esse cenário? Porque você inclui, você responsabiliza, porque nesse caso houve um atraso, né? Você precisa também responsabilizar, não é culpar. Né? Tem várias estratégias aqui que a gente pode estar trabalhando com esse adolescente, essa criança, enfim. Né? Possibilidades. Teve um trabalho no consultório, uma paciente, uma ocasião, um tempo atrás, ela chegou com muita raiva. E reclamando de tudo e de todos, mas uma raiva assim, do mundo. Tinha 9 aninhos. Pediu tudo. Mas reclamava tanto, de tudo e de todos, né? Assim, que revoltada, assim, que eu olhava e falava, gente, como é que cabe tanta revolta em 9 anos, né? No pote, assim. E aí eu virei pra ela, assim, eu tava sentadinha na mesa com ela. Aí eu falei, ai, fulana, você tá com tanta raiva do mundo, mas tanta, que eu tô me sentindo impotente. Eu não tô conseguindo, eu não vejo possibilidades de te ajudar, porque é tanta que eu não tô conseguindo ver saídas. Tá me dando a sensação de que eu tô presa numa corrente. Eu tô com essa sensação. Parece que eu tô presa, eu não consigo sair dela. Isso me dá raiva. Eu só queria te falar isso. Eu não tenho solução para essa raiva toda. Mas eu queria te dizer como eu tô me sentindo ao receber toda essa raiva sua. Só isso, só falei isso. Aí ela olhou assim, fez assim, vamos jogar? Vamos. Começamos a jogar. E começou a rir, e a contar um monte de história, nada a ver com aquela raiva do mundo que ela estava com poder. Dali a pouco, ela chegou e falou assim, porque eu queria fazer um monte de coisa, e a minha mãe não deixou fazer nada. Bom, os filhos dessa idade, né, falam muito isso. Quero fazer um monte de coisa e não posso. E eu virei pra ela e falei assim, nossa, eu também. Eu quero fazer um monte de coisa e eu não posso. Você? Eu falei, eu. Ou você acha que isso é só do mundo das crianças? Eu também. Quer que eu te conte tudo que eu quero fazer e não posso? Não. Não. Eu falei, então tá, mas eu tenho um monte de exemplo para te dar. Isso não é só da tua idade. Tá. Mas você acha que quando eu fizer 18 eu vou poder fazer? Olha, vejam que eu não fiz nada. Entende? Eu simplesmente, inclusive falando como eu estava me sentindo até, né? E de fato, quando fala assim, eu queria fazer um monte de coisa e não posso, qual é a resposta que se dá? Não tem nenhum livro que diga pra gente que a resposta que a gente dá. Tudo bem que eu estava ali como terapeuta, como psicólogo, mas eu preciso colocar mesmo como pai e mãe, numa hora dessa. Caramba, isso acontece comigo, adulto? E aí, quando tiver 18, será que eu vou poder fazer? Eu falei, olha, a possibilidade de você fazer coisas aos 18, mais coisas aos 18 do que hoje com 10, com certeza você vai poder. Se é tudo, eu não sei. Mas quando você fizer 18, a probabilidade sim. E aí... E aí, ela chegou e falou assim, tá, então acho que eu vou esperar quando eu tiver 18 para poder fazer. Esse tudo aí também. Tudo bem. Aí ela foi e completou. E se eu mentir? Eu posso mentir. Eu posso mentir e fazer hoje o que eu quero. Eu falei, pode. É uma possibilidade. Mentir é uma possibilidade. Mas você gosta de mentir? Eu acho que não. Você não tem muito perfil de quem gosta de mentir. Você já veio aqui outras vezes falando que mentiu e chorou. Eu acho que você não tem perfil. E a mentira sempre é uma coisa que
Lá pelas tantas, quando descobre, não faz muito bem a gente. De maneira geral, a gente não se sente bem. Tem mente, e principalmente uma menina de coração bom como você. Reforcei o lado bom dela. Aí ela, ai, eu não posso mentir. Eu vou esperar 18, vamos jogar? Quem deu a solução? Ela. Né? Então, possibilidades. Né? Sem precisar que a gente traga a solução. Bom, então eu vou encerrando. Tem que encerrar também, né? Então, deixa eu encerrar quem está ao vivo. Nós vamos fazer um trabalho de energia agora. Então, eu quero agradecer a todos e a presença de todos. Aqui nós vamos continuar. Quem estava online, até uma próxima. Espero ter ajudado a todos. E aí, acho que a gente vai desligar.